e ao aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Capítulo 2, das competências do Conselho, artigo 4º, constituindo-se um espaço de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil para a formação de diretrizes para políticas e ações na área de direitos das mulheres, compete ao CMDM. 1. Pugnar por ações que implementam e promovam junto à população feminina a consciência sobre os direitos da mulher, considerando que a violação desses direitos é uma violação dos direitos humanos. 2. Zelar pela contínua construção da democracia no país. 3. Pugnar incansavelmente por todos os meios pelo respeito aos direitos humanos. 4. Propor e implementar ações que promovam estratégias de mitigação dos fatores apontados como responsáveis pelas mudanças climáticas, principalmente em relação aos cuidados com o ambiente doméstico nas comunidades urbanas e rurais. 5. Indicar diretrizes e propor políticas públicas de igualdade de gênero, raça/etnia em todos os níveis da administração pública e na sociedade como um todo. 6. Indicar e aprovar critérios e parâmetros para avaliação e monitoramento das ações e políticas públicas com a perspectiva de gênero, assegurando, assim, a defesa e a ampliação dos direitos das mulheres. 7. Estimular e promover estudos, debates, programas, projetos e pesquisas sobre a realidade da mulher, com vistas a contribuir na elaboração de propostas e políticas públicas que visem a eliminação de todas as formas de preconceito, exclusão e discriminação. 8. Organizar, coordenar e realizar, em parceria com o Executivo Municipal, a Conferência Municipal e/ou Regional de Políticas Públicas para as Mulheres, precedida de debates descentralizados no município ou região, sob diretrizes emanadas do Conselho Estadual e Nacional dos Direitos da Mulher, bem como da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. 9. Propor e deliberar sobre os critérios de definição e aplicação de recursos destinados às políticas dirigidas às mulheres, bem como monitorar a execução orçamentária junto ao Poder Executivo. 10. Promover a integração com outros instrumentos de controle social destinados à definição orçamentária para garantir a implementação das ações e políticas para as mulheres e critérios sobre a destinação de recursos para assegurar estas políticas. 11º, promover a articulação com outros conselhos municipais para discussão da política municipal para a igualdade de gênero, com o objetivo de que as questões referentes a relações de gênero sejam incorporadas em todas as áreas e políticas públicas. 12º, acompanhar, opinar, sugerir e deliberar sobre projetos, programas, serviços, planos e políticas públicas municipais referentes aos direitos das mulheres. 13º, acompanhar, opinar, sugerir, dar parecer sobre projetos de leis relativas às questões da mulher que visem assegurar ou ampliar os direitos das mulheres, quer seja iniciativa do Poder Executivo, quer do Legislativo Municipal. 14º, denunciar, bem como receber e examinar denúncias relativas à discriminação da mulher e violação dos seus direitos, e encaminhá-las aos órgãos e aos serviços competentes para providências cabíveis, acompanhando sua ação. 15º, solicitar aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais certidões, atestados, informações, cópias de documentos e ou expedientes e processo administrativo ou qualquer outra documentação que contribua para o acompanhamento da defesa e ampliação dos direitos da mulher. 16º, promover intercâmbio com organismos de outros municípios, nacionais e internacionais, públicos e privados, com o objetivo de ampliar e fortalecer as ações do CMDM e consolidar as políticas públicas para as mulheres. 17º,
Instalar comissões especiais ou comissões técnicas permanentes ou provisórias de acordo com as atividades e prioridades estabelecidas pelo CMDM, sempre que se fizer necessário. 18º, prestar contas das ações e recursos financeiros destinados ao CMDM, anualmente em assembleia própria, devidamente convocada para esse fim. 19º, formular diretrizes e promover atividades educativas e preventivas que objetivem os direitos da mulher, a eliminação das discriminações, exclusões e todas as formas de violência contra a mulher e a sua plena integração na vida socioeconômica, política e cultural, em especial na semana de 8 de março, para incentivar ações de sensibilização nas escolas e universidades públicas e privadas. 20º. Minutinho, vereador. Só fazer uma pequena pausa, Vossa Excelência, tomar uma aguinha. Só comunicar ao plenário que eu vou passar a presidência ao vereador Marcelo Verli. Já são 5 para as 17 horas, temos a inauguração junto à prefeitura da estação de tratamento de esgoto. Eu tenho que me retirar e ir para lá. E, inclusive, eu retiro o meu projeto. Eu recebi agora uma ligação que estão aguardando a presença do presidente e estarei lá representando os vereadores, assim, todos foram convidados, estamos aguardando lá a presença de todos, tão logo acabe os trabalhos. Então, passo a presidência ao vereador Marcelo Verli. Pois não, vereador. Gostaria também de comunicar a Vossa Excelência que também vou me retirar, já que a reunião foi exatamente antecipada para que nós pudéssemos estar presentes, Eu vou me retirar, então, para a inauguração lá da estação de tratamento. Senhor presidente, dando continuidade à leitura da indicação legislativa que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências, passo a ler o 20º artigo do capítulo 2º. Propor ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de lei que visem assegurar ou ampliar os direitos da mulher, bem como a realização de audiências públicas de temas específicos ligados aos direitos da mulher. 21º, garantir a representação da mulher rural no CMDM. 22º, apoiar e promover ações das organizações e órgãos representados no CMDM dentro da missão de cada um. 23º, apoiar e promover a integração dos setores envolvidos nas questões atinentes aos direitos das mulheres, fortalecendo a rede multissetorial de atendimento às mulheres vítimas da violência, RMUV. 24º, organizar e promover eventos como encontros, seminários, jornadas e outros para debate sobre questões que dizem respeito ao processo de construção de cidadania. 25º, promover e apoiar estratégias de capacitação das mulheres com o objetivo de integrá-las ao mercado de trabalho. 26º, promover políticas públicas afirmativas, apoiar, fortalecer ações de inclusão e eliminar os preconceitos em relação às mulheres negras, indígenas, com deficiências e à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBTs. 27º, pugnar pelo Estado laico em todas as instâncias das 3 esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 28º, pugnar por ações e políticas públicas que incluam as mulheres jovens, urbanas e rurais na vida do município. 29º, promover ações e criar estratégias que estimulem a diminuição das vulnerabilidades sociais das mulheres. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. O projeto ele se reveste de uma enorme importância. Nós estamos falando aqui da questão da defesa dos direitos das mulheres. E hoje coincide com a inauguração da ET, a primeira estação de tratamento de esgoto do município. E para não trazer prejuízo ao interesse das mulheres, que nós estamos defendendo aqui nessa noite,
gostaria de solicitar a interrupção da leitura e que nós pudéssemos colocar em votação, fazer uma breve defesa e colocar em votação o projeto. Vereador, acredito que a sugestão de Vossa Excelência é revestida de equilíbrio, serenidade e perspicácia, até porque nós poderíamos ter algum tipo de problema em relação a quórum, em função da inauguração da estação de tratamento. Como Vossa Excelência é o autor do projeto, eu solicito ao vereador Edson Flávio que interrompa a leitura, me passe, por gentileza, o projeto de lei, indicação legislativa número 5.391/2009, que tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. E Vossa Excelência se comprometeu em fazer uma breve defesa. Faço uma breve defesa, senhor em discussão. presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, como dizia, o assunto é de grande relevância e de interesse das mulheres. Só recordar que a Câmara Municipal de Nova Friburgo já tem mais de um século. Tivemos a presença de valorosas mulheres participando da Câmara Municipal, não em número que se compare à participação masculina, né, por conta ainda do distanciamento das mulheres na participação da vida pública, mas não tínhamos ainda na Câmara uma comissão interna de defesa e apoio às mulheres, a defesa dos direitos das mulheres. E agora nós temos uma comissão com esse teor, com a participação minha, do vereador professor Pierre, do vereador Renato Abirrâmia, mas precisamos dar passos, e dar passos rápidos para recuperar esse tempo perdido. E propusemos, em parceria com representantes da Rádio Comunidade, do CREM, do Ser Mulher, do Movimento Negro, da OAB, de representantes de sindicatos, do Centro de Referência LGBT, de representantes do PT, do PDT e tantos outros representantes de ONGs e entidades aqui do município, nós apresentamos a proposição de criação da Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Isso foi construído com uma beleza, porque teve o apoio de todos essas entidades, esses representantes que eu aqui citei. Então, tanto homens quanto mulheres se uniram na defesa da construção de um documento, de um anteprojeto, que foi também muito louvado aqui pelos vereadores na ocasião, encaminhado ao prefeito municipal, para que ele retornasse à Câmara, porque é de prerrogativa dele, para que nós tivéssemos no município uma comissão municipal com tamanha relevância e envergadura. Não é de se estranhar que questões tão importantes sejam relegadas a segundo plano. Nós sabemos o quanto é dificultoso para as mulheres conseguirem ocupar os seus espaços e firmar os seus espaços na sociedade. Nós sabemos o quanto o preconceito ainda é forte nas relações de trabalho, na divisão das relações de família, nas tarefas familiares, nas promoções no seu trabalho. O preconceito ele permanece ainda bastante enraizado, embora, como eu disse, tenhamos avançado, e avançamos bastante. Mas a questão da violência contra a mulher, ela continua muito presente. Nós temos aqui advogados, advogadas, e sabem do que eu estou falando. O quanto as mulheres ainda sofrem de discriminação dos seus companheiros, de violência dos seus parceiros e companheiros. Nós temos agora a mídia dando uma cobertura enorme para a questão da Elisa Samúdio. Uma violência que não se justifica. O suspeito é o goleiro Bruno, todo mundo está acompanhando, e a gente ouve na rua comentários os mais variados, com relação ao perfil da mulher, que ela queria uma oportunidade. Eu acho que isso é o menos relevante. O mais relevante é o crime que se cometeu, e que não há nada que justifique. Assim como temos também aquela advogada de São Paulo, a Mércia Nagajima, que se tornou uma vítima da violência masculina. E que a justiça demora, a polícia demora a investigar, demora a apurar. Vereador Cláudio Damião, vou conceder à parte. Mas são dois símbolos agora muito presentes do quanto a mulher precisa de uma comissão que cuide e que trate dessas questões relacionadas à violência.
Mas eu posso falar também da violência com relação ao atendimento à saúde. Quantas mulheres procuram atendimento na saúde pública e não encontram? Isso é um ato de violência. Ou com relação ao controle de natalidade, a mulher já tem vários filhos e precisa de uma ligadura de trompa e não consegue, principalmente as mulheres mais pobres, em função da burocracia, em função da presença da saúde pública mais próxima dessas mulheres. Nós podemos também falar das creches. Quantas são as mulheres prejudicadas em função de não ter vagas em creches no município e a dificuldade de pagar uma creche particular e fica privada de exercer o seu trabalho, de continuar tendo a devida atenção ao seu filho, que fica muitas vezes com um vizinho, com um parente, quando a creche é uma necessidade e quando não encontra acaba sendo também um ato de violência. E para culminar, a Lei Maria da Penha foi uma lei criada em função de uma violência que uma mulher sofreu, que ficou paraplégica, e que é um símbolo nacional da lei que leva o seu nome, a Lei Maria da Penha. Portanto, o nosso clamor, a nossa solicitação, para que o nosso prefeito, já que essa solicitação foi enviada há tanto tempo, que retorne à Casa Legislativa para que possamos definitivamente aprovar e fazer executar essa importante lei que atenderá às necessidades das mulheres friburguenses. Como eu disse que ia ser breve, eu faço aqui cedo uma parte ao vereador Renata Birrame e em seguida ao vereador professor Pierre, senhor presidente, para que, encerrada a parte, possamos colocar em regime de votação. Obrigado pela parte. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que a cada 2 horas morre uma mulher vítima de violência no Brasil. Fiz um cálculo aqui, são mais de 4.000 mortes por ano. Essas duas que o senhor elencou, teve a cobertura da mídia e os crimes foram descobertos pela pressão midiática. Mas a grande maioria dessa violência que resulta em mortes não é nem apurada e as mulheres continuam sofrendo muito em relação a isso. A criação do Conselho de Direitos da Mulher, Conselho Municipal, é uma necessidade absoluta na nossa cidade. Nós temos 180 mil habitantes, uma cidade já média, de médio porte, e que não pode prescindir do Conselho. Somente assim nós vamos ter um maior cuidado em relação a essa violência cotidiana, cujas estatísticas são pequenas, porque muitas delas não recorrem à justiça, principalmente não procuram o atendimento nos centros que as atendem. E o Conselho vai poder modificar essa questão aqui em Nova Friburgo. Nós não podemos permitir que continue as mulheres sofrendo essa violência. Para terminar a minha parte, eu quero lembrar, e como o professor Pierre é um exímio conhecedor da literatura, de Balzac, que foi o fundador do realismo e se notabilizou pela defesa e intransigência das mulheres. Amar, sentir, sofrer, devotar-se, será sempre o espírito de vida das mulheres. E ele se considerava a Madame Bovary. Só antes de passar a parte ao vereador professor Pierre, destacar aqui a participação firme na construção desse projeto da assessoria do vereador professor Pierre, do próprio vereador professor Pierre, membro da comissão, da assessoria também do vereador Renata Birrame e da minha assessoria, que agradeço aqui por tão importante contribuição. Vereador Cláudio Damião, depois de inspirado pela citação do grande autor russo, Fedor Dostoiévski, pelo também ilustríssimo conhecedor de literatura, que é o doutor Renata Birrame, um grande leitor, realmente tem que estar inspirado para falar brevemente sobre esse projeto de indicação legislativa tão importante e que, junto a Vossa Excelência, a gente clama ao Executivo que é tão simples, é pegar e reenviar a casa em forma de anteprojeto de lei. A gente fala muito da Lei Maria da Penha porque, de fato, é a lei mais conhecida sobre as mulheres. Ontem eu ouvi um dado na Voz do Brasil sobre as mulheres, comentando sobre a atuação do DISC 180, que é um número importantíssimo de denúncia contra as situações de violência em relação à mulher. E dizia a técnica do governo que 80% da população brasileira tem conhecimento ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha.
A questão toda é que há muitas outras leis sobre a mulher que a sociedade desconhece. E o Conselho seria importantíssimo para a divulgação. São dezenas de legislações sobre a mulher que nós não conhecemos, de maneira geral aqui, pegando esse nós enquanto população. E aí o direito fica realmente comprometido. E nós temos a função do Conselho também no sentido de ser mais um ente e fundamental, imprescindível para a cobrança dos institutos relacionados à mulher. Daí a questão da Delegacia de Proteção à Mulher, a DEAN. Também de uma casa de passagem, fundamental no município, que é um município polo também, sobretudo com os índices imensos de violência contra a mulher, que o próprio CREM tem observado e faz um atendimento espetacular com aquela equipe coordenada pela Eliana Polo. E as outras organizações ligadas à mulher, né? Vossa Excelência citou aqui o Ser Mulher, mas há outros organismos ligados à mulher que fazem um trabalho incrível. E finalizando, para não me estender muito, retomar e reforçar que esse projeto foi construído pela sociedade, por representação da sociedade. Isso torna esse projeto extremamente forte e extremamente legal, porque nasceu exatamente do berço, de mãos de muitas mulheres e de homens também comprometidos com a causa da mulher. Então, fica aqui o reforço exatamente nessa colaboração de construção para esse conselho tão necessário e, como bem disse a doutora Renata Birrâmia, Nova Friburgo não pode prescindir de um instrumento legal tão importante para os direitos da mulher. Obrigado, senhores vereadores. Eu concluo, senhor presidente, solicitando aqui o apoio de todos na aprovação, então. Ok, vereador. Iniciamos, nesse momento, o regime de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, eu gostaria de pedir vistas ao projeto, baseado no artigo 178, parágrafo 3. Eu gostaria de, entendendo toda a questão com relação ao projeto de lei que versa sobre os direitos da mulher, mas o projeto tem dois temas que eu acho interessante fazer uma análise com relação a alguns procedimentos legais que já acontecem afora o país, com relação à questão do gênero. E eu gostaria de pedir vistas ao projeto. Vereador, lamentavelmente, embora eu entenda o pedido de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência apresentou a solicitação, eu já havia informado o início do regime de votação. Então, a Secretaria da Casa confirmou essa informação, então nós não temos a condição de permitir vistas a partir do início do processo de votação, cujo marco é a fala da presidência. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que, Pois quando não, Vossa Excelência estava terminando a sua fala, eu estava me assentando aqui, uma vez que eu fui buscar o regimento interno para fundamentar a minha solicitação, e ia falando quando Vossa Excelência já tinha começado a falar e não tinha terminado a oração que Vossa Excelência continuava. Então, eu peço a Vossa Excelência que reconsidere, uma vez que o processo não havia sido iniciado de votação, não havia sido encaminhado o voto à nenhum dos vereadores, eu gostaria de manter a minha posição, baseado no artigo 178, de ter vistas ao projeto de indicação legislativa, senhor presidente. Vereador, diferentemente da Copa do Mundo, onde os árbitros erram e não se usa a tecnologia para ver exatamente o fato real que ocorreu, eu vou interromper a sessão por até 5 minutos e solicito à Secretaria da Casa que se dirija ali à técnica para avaliar exatamente o contexto da fala da presidência, iniciando a votação, o regime de votação, para que nós possamos, então, dirimir essa dúvida e tomar a decisão adequada. Sessão suspensa por até 5 minutos. Retornando aos nossos trabalhos, após consulta formulada à Secretaria da Casa, realmente o projeto de indicação legislativa número... Só um momentinho, por favor. Número 5.391, já iniciava o regime de votação
a partir da fala do presidente em exercício, quando o vereador Edson Flávio solicitou vistas, então as vistas ao processo não são cabidas nesse caso. Vamos iniciar nesse momento, então, o regime de votação, mas solicito a atenção dos senhores vereadores para verificação de quórum. Temos aqui o vereador Sérgio Xavier, vereador Marcos Medeiros, vereador professor Pierre, vereador Cláudio Damião, vereador Renato Abirrâmia, vereador Marcelo Verli. Temos 6 vereadores fazendo consulta à Secretaria da Casa. Não temos quórum para deliberar, portanto, a sessão está suspensa. Pois não, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que foi cometida uma violência contra as mulheres, a atitude do vereador Edson Flávio de se retirar. Eu gostaria que constasse em ata o meu protesto com relação à retirada do vereador, desrespeitando um projeto que defende o interesse das mulheres. Foi um ato de violência, um ato impensado, um ato imaturo, que eu gostaria que registrasse em ata. Descabido, por sinal. Senhores vereadores, na verdade, a sessão ela não será suspensa, ela está encerrada por falta de quórum e a presidência em exercício solicita à Secretaria e que a ordem do dia ainda constante, que não havia sido votada, seja incluída na próxima ordem do dia da próxima sessão ordinária que nós realizarmos. Senhores vereadores, senhoras e senhores... Senhor presidente, desculpe, eu registro em ata que eu requeri, por favor, eu gostaria que fosse levado em conta. Solicitação requerida pelo vereador Cláudio Damião. A Secretaria, por gentileza, faça o cumprimento. Vereador Marcos Medeiros. Só para registrar, desde o início da sessão, a gente tem um acompanhamento aqui na assistência do Tião e sua esposa, ambos oriundos do bairro do Cordoeira, 2 lideranças, ele, Tião, que é irmão do vereador Francisco Barros, e que nessa noite, junto com a sua filha e com a sua esposa, se faz presente. Presidência em exercício registra a presença, sejam sempre muito bem-vindos. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta 44ª reunião da 3ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 15 de julho, reunião solene em comemoração aos 100 anos do Sanatório Naval, requerimento de autoria do vereador Renato Abirrâmia. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. O TV Câmara de hoje termina por aqui. Se você quer mais informações sobre a Câmara Municipal de Nova Friburgo, acesse o site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.